Gente, nos 50 anos de Pedra Preta a gente tem muita coisa, muita história para contar, muitos lugares a ser revivido, né? E eu vim aqui trazer para vocês, gente, das minhas memórias, lugares aí que vocês também provavelmente lembram, né, aí do que aconteceu, das coisas boas. Então, um dos lugares que eu gostaria de enfatizar hoje, no episódio de hoje, é no Pedra Preta aqui, nossos 50 anos de histórias, a padaria Pão e Vinho. A tradicional padaria Pão e Vinho. Quem aqui já não veio para Pedra Preta e conheceu a padaria Pão e Vinho? Até hoje a gente tem a padaria Pão e Vinho, né, que virou um ponto, um marco tradicional aqui na nossa cidade. Eu lembro quando a gente era pequeno, né, acho que eu já contei essa história algumas vezes para vocês. A gente era de família muito humilde e a gente sempre ia lá para pedir pão nas madrugadas, cedo, né, para ser sustentado, para ter um rendimento ali em casa, né, sempre de família humilde. Então eu lembro quando era criança, eu e meus irmãos, né, todos os dias um dos meus irmãos mais velhos sempre levava um dos meus irmãos. Então um dia eu dormia até mais tarde, outro dia o meu irmão dormia até mais tarde e eu gostava sempre de ir, porque o meu irmão mais velho sempre chegava lá umas 4 da manhã antes da padaria abrir. E como que acontecia? Uma hora antes a gente dormia debaixo daquelas caixas, que tinha ali a bicicletaria do Didi. A gente dormia debaixo daquelas caixas, né, para depois levantar para ir lá na padaria para ver se tinha pão de ontem, pão que sobrou ontem, pão que ficou ontem. E uma das nossas felicidades era encontrar coxinha de frango, coxinha, aquelas, sabe, ou rosca, ou pão de doce, né, que o seu Luiz, inclusive pai da minha amiga Mara Belonge, é, sempre foi gentil com a gente, tá? A mãe dele, a mãe dela também, a mãe da Mara também sempre teve um coração bom junto com a gente, pra gente, né? Sempre tinha dó da gente, lhe dava aquilo que sobrava, o pão, tal, as coisas ali. A gente tava ali todos os dias pedindo pão de ontem, todos os dias mesmo, tá? Pra negociar. Mas vamos falar lá um pouquinho da padaria Pão e Vinho. A padaria Pão e Vinho, como eu falei para vocês antes, ele era um ponto marco dentro da cidade. Tinha um banco na frente da padaria Pão e Vinho onde o pessoal ficava, pessoal que precisava de serviço, trabalho, né? Porque antigamente era bem difícil para arrumar serviço, trabalho aqui pro campo, para lavouras, então o pessoal ficava ali na frente. E sempre o pessoal que queria contratar esse pessoal para trabalhar fazenda, sítio, lavoura, nessas coisas, sempre passava ali para pegar aquele pessoal, saber quem estava disponível para fazer uma diária, outra coisa, e era um ponto, um marco de referência, né? De outra cidade, o pessoal sempre parava ali, os táxis, os mototaxistas que vinham de outro lugar, né? Os carros que vinham, então a padaria Pão e Vinho virou um ponto tradicional aqui na cidade. Hoje ela fica ali próxima à rotatória, né? No mesmo lugar, né? A padaria ficou, e eu creio que até hoje ela está com o nome Pão e Vinho, né? E também já é um nome tradicional aí do povo mesmo, que o povo já deixou tradicional. Pode mudar o nome, mas o pessoal já vai falar padaria Pão e Vinho ali, né? Eu não sei o porquê o nome de Pão e Vinho, provavelmente tem um significado, né? Os pais da minha amiga Mara Belonde aí sabem. É, então, assim, foram muitas vivências por ali, a gente cresceu por esses ambientes, né? A gente cresceu, a criançada aqui mais humilde, mais simples, cresceu não só na padaria Pão e Vinho, mas também teve a padaria do seu Walter, que a gente sempre saía da padaria Pão e Vinho para ir para a padaria do seu Walter. Aí tinha o Big Bom, onde era bem para baixo, que também sempre tinha pão de ontem, essas coisas, então a gente sempre estava nesse trieiro, né? E também tinha uma padaria na Coab, né, que a gente sempre buscava pão ali, pedia pão para ajudar em casa. Então, assim, a padaria Pão e Vinho, ela foi um grande marco, não só para mim, mas para muitas pessoas aqui em Pedra Preta, né? Como também a padaria do seu Walter, né? Quem não se lembra aí dos pães Salvado, né? Que era uma tradição do marco da padaria do seu Walter. O pessoal acordava cedo ali para comprar aquele pão salvado, né? Cedo, cedo mesmo, gente. Então, hoje o seu Luiz, também vou falar aí da padaria do seu Luiz. Hoje o seu Luiz está com a padaria popular lá no início de Pedra Preta, o melhor pão de queijo da cidade, né? O seu Luiz e a esposa dele sempre teve esse capricho de fazer pão, essas coisas. Então já eles já têm uma tradição aí da família Belonde há muito tempo aqui de Pedra Preta, né? Padaria popular hoje lá, né? Graças a Deus, creio que vem rendendo bastante, porque o seu Luiz, onde sempre ele colocou a mão, por isso que Deus sempre abençoou ele, sempre deu certo, né? Porque ele também é uma pessoa que ajudou muitas pessoas e já ajuda também as pessoas honestas, né? Então, assim, só agradecer mesmo a vida deles, que ajudaram a gente tanto, as pessoas mais humildes, a gente que era simples, sempre a gente estava ali, né?
Então é olhar e ter orgulho disso tudo. Seu Walter e a sua esposa, que Deus o tenha, né? E que também ajudou muito a gente, muito mesmo. Então, assim, por onde esse pessoal estiver ou passar, que Deus sempre abençoe a vida deles. Então, esse foi um dos lugares aí que também marcou uma geração na minha vida, na vida de muitas pessoas aqui na cidade de Pedra Preta, nesses 50 anos da nossa cidade. Ah, cara, uma das nossas maiores saudades de Pedra Preta, vixe, gente, tem tantas saudades para ser contada aqui de Pedra Preta, menino. Quando eu lembro da minha infância, né? E eu lembro das histórias do meu pai. Meu pai morava, como eu falei pra vocês, você já sabe, conhece a história. Meu pai morava naquela casinha simples, de barro ali, né? Um senhorzinho que contava, gostava de contar muitas histórias, memórias, né? E nesses 50 anos eu peguei pouco tempo de muitas coisas, mas eu acho que uma das minhas lembranças que eu sempre vou guardar pra sempre, menino, era dia de domingo na feira, né? Domingo na feira era o ápice, porque era o movimento, né? E a feira antigamente não era como é hoje. Hoje a feira é num lugar destacável, tudo fechado, em um ambiente mais ali, né? Mas há 50 anos, 50 anos, né? Acho que um pouco menos de 50 anos, porque acho que a feira foi surgindo depois, né? Foi juntando o pessoal do interior, trazendo as coisas para vender ali e tal. Mas eu lembro que naquela época não tinha essa coisa do Inmetro, essa coisa de tanta burocracia para as pessoas venderem as coisas na rua. E eu lembro que dia de domingo, né, antes do almoço, como também passava na rádio Viola Cabocla, virava aquela coisa, né? Ali na frente do mercado Bom Preço, acho que é Bom Preço hoje em dia, próximo à rádio, a Vale FM, né, ali naquela beirada ali, próximo ao bar do Seu Pedrinho, né, acontecia as feiras nos domingos, apenas nos domingos acontecia a feira ali, a feira, e o pessoal chegava cedo ali para montar as barracas no meio da rua, fechava a rua de um lado, fechava a rua do outro. E é aquela coisa gostosa, sabe? Era povo com povo, aquelas balanças antigas. Pessoal ali com carne de porco cortada ali nos pedaços, vendendo, pesando. Era de um lado era o pessoal vendendo leite, outro lado machixe, mandioca, era milho. Vendia muita coisa, gente. Vendia roupa do outro lado. Era aquela coisa tradicional. Vendia tudo quanto é coisa que você imaginar ali, papagaio, periquito, vendia tudo, né? E domingo virava aquela diversidade. Meu pai sempre gostava de ir lá para comprar requeijão e domingo ele gostava de ir lá para bater papo e ficava. E tinha dia que meu pai me levava, gente. Criança não tinha paciência, né? Ficava ali escutando o papo do pessoal, e meu pai levava para escutar aquele pessoal contando papo, batendo caos, lembrando das coisas. Então o pessoal tinha muito essa união, né? Sempre eu lembro que tinha um banco lá que ficava os senhores. E próximo ao mercado Bom Preço tinha um banco antigo também, que o pessoal ficava ali na frente do mercado, né? Proseando, batendo papo, vinha aqueles assuntos, aquelas coisas. Então foi algo que marcou muito a minha infância, essas lembranças da feira aqui em Pedra Preta, da feira tradicional, feira de rua mesmo, né? Hoje a gente não tem a feira de rua mais, eu não sei se pode ainda, não sei o que aconteceu, mas a nossa tradicional feira de rua era ali. E era todo domingo, né? Domingo, dava ali 8 da manhã, 8, 9 horas da manhã, meu pai descia pra feira, né? Que eu gostava sempre de vir pra casa do meu pai domingo. E quando ele vinha da feira, tinha dia que eu não queria ir pra feira, aí eu vinha pra casa do meu pai, eu sempre vinha com uma sacolinha. Nós, como criança, né? Sempre esperava meu pai trazer doce, alguma coisa gostosa. E a minha mãe sempre falava, vai lá ver o que seu pai comprou de gostoso lá pra trazer um pedaço pra gente, né? Então tinha rapadura também, que era feita lá no campo, tinha também que eu não me esqueço, né? Tinha um engenho lá de moer cana, tinha cana, caldinho de cana gostoso, pastel, né? Que não pode faltar em feira nenhuma, né? Então isso daí foi um marco na nossa lembrança. E dia de domingo tinha o Viola Cabocla também. E a rádio era tudo ali próximo, né? Então a tradição era essa. Viola Cabocla e a feira acontecendo, né? Aquelas carnes de porco gostosas, saudáveis. O pessoal cortava ali na hora, gente. Aquelas balanças que você pendurava aqui, né? E sabia o peso das coisas e já pagava ali no papel mesmo, não tinha essa coisa de Pix, não tinha essa coisa digital, né? O pessoal ali com o papel amassado no bolso, né? Era povo como a gente, era gente como a gente. E o pessoal sempre negociava, tinha as verduras, as coisas, né? Então são lembranças assim que a gente deixa para sempre, né? Do tradicionalismo aqui da nossa cidade, que infelizmente hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente tem uma feira
né, maravilhosa, vamos agradecer, né, essa fera maravilhosa que a gente tem aqui hoje. Mas tudo começou ali naquela feirinha de bairro, naquela feirinha de rua, né, que é sempre tradicionais em bairros, em muitos lugares. O pessoal vinha de tão longe, como eu falei para vocês, produtor rural vinha para vender suas coisinhas baratinho, que naquela época o salário era muito barato, o pessoal era muito simples, era muito humilde, era muito do mato mesmo, era muito pessoal lá do interior. E era aquela coisa gostosa, aquela conexão gostosa que a gente tinha com o pessoal ali. Então são lembranças assim de Pedra Preta que a gente guarda pro nosso coração, que a gente guarda para sempre, né? E vai guardar para sempre. Foram 50 anos aí. E o que será que vai vir aí nos próximos 50 anos de Pedra Preta? Hein? Eu te pergunto. Você se atreve, se arrisca em dizer pra gente o que vem aí nos próximos 50 anos de Pedra Preta? Os 50 anos de Pedra Preta vão trazer memórias pra gente recordar lugares, lembranças de lugares que marcaram aqui a cidade de Pedra Preta, de lugares que marcaram a nossa história. E hoje a gente vai recordar um pouquinho da antiga praça central aqui da cidade de Pedra Preta, né? Para quem não sabe, a gente tinha a antiga praça central antes de fazer essa nova praça central, onde era um lugar muito popular. E dentro da própria praça a gente tinha os bares, né? Incluído dentro da praça, tinha algumas banquinhas para vender outras coisas, tinha as lanchonetes, ali tinha lugares onde vendia espetos, e tinha quadra, tinha uma fonte, e tinha a famosa Pedra Preta nessa praça também, e ali ao lado ficava a assistência social e a rodoviária, aonde fica até hoje, né? Então a gente tinha um circuito de praça ali, naquela época era tudo muito simples, né? Então precisou de fazer essa reforma. Muitos diziam, né, a lenda, eles dizem, que tinha um antigo cemitério nesse lugar há muitos anos atrás, lá no começo de Pedra Preta, ali entre a Praça Central e a Escola 10 de Dezembro. Né? Mas são histórias que o pessoal contava e o pessoal ainda até falava que a praça ela era assombrada. Né? Hoje a praça ela tem outra arquitetura, acho que foi no mandato aí do prefeito Augustinho de Freitas, ele mudou totalmente o projeto da praça, né? Revitalizou tal, então assim, um projeto muito bacana, né? Que está aí de pé até hoje. Mas a antiga praça central, ela, ela tinha essa tradição mesmo, e todo final de semana tinha encontros de carros de som automotivos, naquela época podia. E a praça super que lotava, tá? Sábado, sexta, sábado e domingo era o movimento da cidade em torno daquela praça, né? A praça super que lotava de pessoas ali, tinha carro de som que vinha de longe, tinha disputa de carro de som e o pessoal ficava tudo ali, os playboyzinhos da época, né? Os boyzinhos que a gente falava bem assim, e as meninas tal, não sei o que, sempre o pessoal vinha com carro de som mais alto do que o outro, vinha os DJ de fora, então ali naquela redondeza, todas as lanchonetes que abriam à noite, o pessoal sempre lucrava, né? Final de semana, carnaval, era ali na beira daquela praça, né? Tinha outro tipo, era mais arborizada naquela época também. Então a cidade era muito movimentada por conta disso. Eu me lembro quando criança, né? Eu junto com os meus colegas, a gente queria ir pra lá, tava naquela fase, né? De tal, colocava uma camisetinha aqui, uma blusa de frio pendurada e a gente queria, né? Porque naquela época eu lembro que a moda era aquele calção de fogo, que tinha as listras de desenho de fogo. Então o pessoal todo usava aquilo ali, virava moda, ia, né? Fazia ali festa, o pessoal bebia também, tinha as bebidas, como eu falei pra vocês antes, as comidas e tal. Eu lembro que tinha um espetinho do Tatu. Minha mãe trabalhou muito pro Tatu, né? Que o Tatu era um grande espeteiro que vendia muito. Na sexta-feira à noite, minha mãe sempre arrumava a gente pra ir pra lá. Ia minha mãe, meu padrasto, toda a família, e o pessoal sempre tinha essa mania, né? De comer espetos ali no final de semana e juntava todo mundo, aquele tanto de pessoal no espeto, né? E era quase todos os finais de semana era tradição. Meu padrasto vinha, tal, juntava o pessoal, juntava a família, juntava os amigos, juntava umas cadeiras umas próximas às outras e ali se tornava aquilo ali tradicional, quase todos os finais de semana. Então, passou-se um tempo, a minha mãe acabou trabalhando aí pro Tatu, de limpar as grelhas, né? Porque era muito difícil de lavar aquelas grelhas. E o Tatu, ele ficava ali próximo a eu lembro até hoje, tinha uma quadra de areia. Então o espetinho dele ficava próximo àquela quadra
de areia ali naquela arquitetura, né? Hoje em dia a praça ela é totalmente diferente, né? Já não existe mais os comércios dentro da praça, eles estão ao derredor da praça, né? Na nova arquitetura. Então hoje a praça ela é mais uma praça mesmo, com a sua arquitetura, com seus bancos, a sua árvore, as árvores, todo o processo ali. Então mudou muita coisa bastante. No caso, eles limparam a praça e deixaram os comerciantes ao redor. Hoje mudou muita coisa, né? Não tem tanto aquele movimento também em questões de som tal, porque também houve várias leis, proibições tal, mas foi uma época muito boa e ali próximo tinha o baile da Palmeiras. Quem não se lembra aí do baile da Palmeiras? Eu era criança, não podia ir, era proibido ir no baile das Palmeiras, né, que era só adultos, né, mas era um forró que começava ali às 10 da noite e a noite afora tinha a conveniência Zero Hora que ficava na esquina, a varanda sorvete sempre existiu naquele ambiente ali, naquelas proximidades, né, aqui de Pedra Preta. Então foi tudo mudado, né? Foi colocado ali, pegaram boa parte da escola 10 de dezembro, que era muito grande. Ali foi cortado a metade para deixar aqueles comerciantes ali, aqueles comerciantes que estavam dentro da praça, eles colocaram ali seus comércios nas beiradas ali da, da, da própria praça, né, gente? A rodoviária, como eu falei, ela mudou pouca coisa na arquitetura, né? Teve uma arquitetura ali mudado pouca coisa, mas continua no mesmo lugar. A assistência social saiu dali, foi para outro lugar, outro ambiente. Mas era uma época bem diferente aí em Pedra Preta e a gente recorda disso porque são 50 anos de muitas histórias para serem contadas e vividas. E aí, você tem alguma lembranças aí desses 50 anos? Você arrisca em dizer como será os próximos 50 anos de Pedra Preta?